100 anos da imigração japonesa. Apoio Cultural, Jornal da Cidade, Bauru e Grande Região. Liceu Noroeste, ensino para a vida toda. 96 FM é muito mais rádio. E Faculdades Integradas de Bauru. Minasan konnichiwa. 市川さんが会議長さんがちょっと世間にみんなに知られてもらったらこんないいことはないと思います。 No programa Conheça Bauru de hoje, como você já pôde perceber, vamos falar sobre japoneses. Contar a história da imigração japonesa ao país no princípio do século XX. Vamos falar também sobre a colônia nipônica formada em Bauru e região, seus usos, costumes e tradições. A religião. Ten significa céu, e Ri significa razão, e Kyo significa ensinamento, religião. Então seria um ensinamento da razão celeste. Os clubes culturais. No mês de agosto, junto com a comemoração do aniversário da cidade, vamos estar participando também. A atuação dos imigrantes no mercado de trabalho. E o pastel da família Kobayashi é bastante conhecido, bastante procurado, né? Ah, sim, eles já é assim, freguês de que vinha o vô, depois o pai, depois o neto. Então, já tem bastante freguês assim, mais de 40 anos, né? E até os cuidados com plantas ornamentais. Para condicionar bonsai, são aramação, poda e replantio. Voltamos já já. Aguarde. 100 anos da imigração japonesa. Apoio Cultural, Jornal da Cidade, Bauru e Grande Região. Liceu Noroeste, ensino para a vida toda. 96 FM é muito mais rádio. E Faculdades Integradas de Bauru. Participe da terceira jornada científica FIB, dias 25 e 28 de junho. Inscreva seu trabalho pelo site www.fibbauru.br. Terceira jornada científica FIB. Apoio Bebidas Fernandes e Banco do Brasil. Multiserviço. Pós-graduação com mais peso para o seu currículo. 7 cursos em 6 áreas, com conteúdos exclusivos. www.fibbauru.br. Cem anos da imigração japonesa. Apoio Cultural, Jornal da Cidade. O Noroeste, ensino para a vida toda. 96 Faculdades Integradas de Bauru. Voltamos aqui na TV FIB com a da imigração japonesa ao Brasil. Os primeiros países do século XX, a bordo do navio Kassato Maru. Com o final do período feudal, o governo decidiu ativar a saída do país de imigração. Os imigrantes trazidos pela de café do interior do estado de São Paulo
vencidos para o paulista ou para a região litorânea, na periferia da capital. Chegaram do Japão cerca de 14.200 imigrantes. O pico do fluxo de imigrantes aconteceu em 1930, quando mais de 140 mil. A migração foi interrompida por 10 anos com o advento da Segunda Guerra, criados campos de concentração, mas os japoneses do Estado. O medo dentro da colônia. Os terroristas chegaram do imperador por terem uma postura mais integrada. Os japoneses voltaram a se instalar. A recuperação econômica do Japão, a imigração praticamente sendo trocada na entrada de capitais, a instalação de grandes empresas, principalmente na área de mineração. Cerca de 260 mil existe a quinta geração de descendentes, os Gosei, a marca de 1 milhão de pessoas. A maioria se concentra no 80%. O Paraná abriga mais 12%. 2,5% e o Pará 1,5%. Hoje, os Nikkeis estão presentes na cidade brasileira, destacando-se em atividades diversas das artes. A participação dos japoneses em manifestações culturais já vem bem antes disso, né? Deve 10 a 15 anos antes dessa já tinha aqui em Bauru. Segundo contam meus pais, né, que era mais não esquecer da parte cultural dos japoneses. Então, primeira coisa, eles reuniam famílias para os filhos. Qual o significado desse clube, o Nipo Brasileiro, para a colônia? Para que costumam frequentar aqui, o significado é o único lugar que pode se chegar e encontrar com os amigos em Bauru. Os japoneses chegaram, os primeiros imigrantes japoneses chegaram a Bauru. Segundo a história, que os primeiros 18 de junho de 1908, a bordo de Caçatom. 6 anos depois, já em 1914, já existia a colônia, já uma comunidade no município de Bauru. Então, 6 anos depois, em 1914, já existia japonês. Hoje, em Bauru vive muitas famílias de japoneses e descendentes. Agora, bastante miscigenação e existe mestiças casadas. Se isso aí antigamente não era aceito pelo hoje aceita-se com naturalidade o casamento. Como é que é os japoneses descendentes aqui em Bauru com relação à religião? Eu acho que de budista. Budista é uma religião oficial do Japão. São budistas. Mas isto, católicos, igreja que são da religião católica, desde o tempo que morava no Japão. Porque lá também existe a religião católica. Lá. E como a marca, nós temos uma catedral muito bem construída, que além de
símbolo da paz, porque foi ali né? A vela, o incenso, o Dilse. Estamos no Templo Budista de Bauru, inaugurado há 42 anos. E a colônia japonesa se faz oração em homenagem a Siddhartha Gautama, o primeiro Buda da história que deu origem a esta religião. Siddhartha Gautama, o Buda, nasceu no século VI a.C., provavelmente em 56, no território do Himalaia, atual Nepal. Era filho do rei Sododama e da rainha Maya. O príncipe viveu até aos 30 anos nos limites do Palácio Imperial. Essa idade que saiu para conhecer o mundo. Conheceu também a fome, a miséria, a morte. De monges famosos como Kalama e Odaka. E aos 35 anos, meditação, se transformou no primeiro Buda. Siddhartha Gautama, Buda iluminado, morreu aos 80 anos de idade. Mas, após sua morte, tem seguido por quase todos os países do mundo. Essas imagens são da da igreja de Rikyo, aqui na Vila Independência. Viemos aqui para saber um pouco mais no Japão no final do século XIX. Tenrikyo é a palavra japonesa e Ten significa céu e Ri significa e Kyo significa ensinamento, religião. Seria um ensinamento da razão. Então esse seria o significado da palavra Rikyo. Quando surgiu? Então, ela surgiu no dia 26 de outubro de 1838, através da revelação de Deus por parte da senhora Miki Nakayama, que nós chamamos de Oyasama. Então foi através dela que Deus, chamado Deus Parens, que Parens significa pai e mãe, né? Então Deus Parens ao mundo, tomando Oyasama como seu sacrário, exatamente no dia. Então foi através de Oyasama que nós viemos a conhecer os ensinamentos da Tenrikyo. Quais são os principais ensinamentos da doutrina Tenrikyo? Foi ensinado que Deus criou o mundo e os seres humanos para compartilhar da vida alegre e feliz dos seres humanos. Então, o objetivo maior da criação dos seres humanos seria desfrutar essa vida plena de alegria e felicidade. Porém, como o ser humano, devido ao uso correto do seu espírito, né, infelizmente, longe desse objetivo. E nós procuramos, através dos ensinamentos, através da doutrina, buscar atingir a concretização da vida de alegria e felicidade. É uma característica da nossa doutrina que não tem nenhuma outro ensinamento, que é o corpo tomado emprestado de Deus. Isto é, o corpo, a matéria, foi emprestado de Deus e somente o espírito é um bem próprio, é um pertence nosso. Tanto é que temos o livre uso, o livre arbítrio do nosso uso espiritual. Então, porém, o corpo, como é um empréstimo de Deus, ele tem um limitado, na qual, chegando comumente na sociedade é falado em morte, né? O falecimento, nós devolvemos novamente a Deus. Tanto é que na nossa religião nós acreditamos, temos na doutrina sobre o renascimento, que comumente na sociedade é falado como reencarnação. Como é que é a frequência aqui do templo da religião Tenrikyo em Bauru? Qual que é a abrangência, quantas pessoas frequentam normalmente essa região? No dia do serviço mensal, em média, comparecem de 500 a 600 pessoas. Agora, se for um mês festivo, como janeiro, abril ou outubro, esse número pode chegar a 800, 1000 pessoas no dia da comemoração. Agora, Sérgio, fala um pouco sobre esse prédio. A gente vê que, eu estava vendo pela inclusive, os prédios são basicamente iguaizinhos, os templos são basicamente iguaizinhos, né? Como é que é essa construção? Essa construção é característica japonesa dos templos, né, das igrejas comumente existentes no Japão mesmo. Então, seguiu-se essa forma, esse tipo de construção, mas isso não quer dizer que é obrigado, né? Existem
N igrejas espalhadas, mesmo até em Rikyo, com várias maneiras de se construir. Veja a seguir um esporte para a terceira idade que faz muito sucesso na colônia japonesa em Bauru. Até já! 100 anos de imigração japonesa. Apoio Cultural, Jornal da Cidade, Bauru e Grande Região. Liceu Noroeste, ensino. 96 FM é muito mais rádio e faculdades integradas. Participe da terceira jornada científica FIB, dias 27. Inscreva seu trabalho pelo site www.fib.br. Terceira jornada científica FIB, apoio Bebidas Fernandes e Banco Júnior. Pós-graduação, muito mais peso para o seu currículo. 17 cursos em 6 áreas, com conteúdos exclusivos e professores reunidos. www.fibbauru.br. Cem anos da imigração japonesa. Apoio Cultural, Jornal da Cidade, Bauru e Grande Região. Liceu Noroeste, ensino a vida toda. 96 FM é muito mais rádio e faculdades integradas de Bauru. No programa de hoje estamos falando sobre a colônia japonesa. Muitos imigrantes e descendentes se estabeleceram inicialmente na zona rural, mas há muito tempo fazem sucesso no comércio da cidade. O exemplo disso é a família Kobayashi, que há mais de 40 anos atua no ramo de pastelaria. Nós estamos ao lado da dona Yuriko Nakata Kobayashi. Dona Yuriko chegou do Japão com 3 meses de idade, né, dona Yuriko? Conta um pouco dessa trajetória para nós. Novembro saiu do Japão. Chegou aqui no Brasil dia 1º de janeiro de 1929. Certo. Entrou no Mojano, depois trabalhava no Mojano, cafezal. Meu pai, minha mãe, né? E quando vocês vieram aqui para Bauru? Quando veio Bauru, eu tinha 26 anos, tinha idade. Uhum. Ele tinha casado, tinha 2 filhos. Certo. Aí começou a fazer pastel. Não, começou com quitanda. Quando quitanda, 2 anos mais ou menos, quitanda. Depois comprou a pastelaria, fazer pastel, coxinha. Bauru, nós já eu filho, como todo filho. E o pastel da Kobayashi é bastante conhecido, bastante procurado, né? Ah, sim, eles já é assim, freguês de que vinha o vô, depois o pai, depois o neto. Então, já tem bastante freguês assim, de 40 anos, né? Sim, aqui em Bauru a gente começou, o primeiro e-mail que veio o meu avô pra cá. Aí ele fundou o Focherry, assumiu e ficou atuando, nós atuamos na área 50 anos. Sendo que em 2000 a gente parou na área de fotografia, filmagem
e tudo mais, né? Reportagem de casamento, esse tipo de coisa. E agora a gente está na área de sinalização. No caso foi eu que comecei. Nós começamos no dia 30 de abril de 94. Agora, o Rogério, quer dizer que você não pode se queixar do Brasil, já que o Brasil, particularmente Bauru, abriu as portas para vocês, imigrantes japoneses. Sem dúvida, isso daí a gente não pode se queixar mesmo. Para mim, o Brasil está em primeiro lugar de tudo, mesmo eu sendo neto de japonês, né? Meu pai é Nisei, é descendente de japonês, ele é brasileiro também. Eu tenho características de japonês, eu tenho olho puxado e tudo mais. Só que eu me sinto muito mais brasileiro, gosto muito mais de comida brasileira e a gente realmente não pode se queixar do Brasil. Eu só tenho a agradecer e cada dia mais eu não penso, por exemplo, eu nunca visitei o Japão, nunca fiz uma viagem para o Japão e tenho curiosidade para conhecer o Japão, né? Porque é um país, queira ou não, eticamente de origem, eu sou eticamente de origem japonesa, então qualquer dia eu quero conhecer. Bom, a migração japonesa começou no início do século passado, né? Mas depois, no final dos anos 80, começo dos anos 90, até metade dos anos 90, começou um caminho de volta com os decadas voltando para trabalhar no Japão. O que você acha disso, os jovens japoneses saindo daqui de Bauru, do Brasil, para trabalhar lá? Bom, eu acho errado, porque primeiro que, como você falou, são muitos jovens, né, descendentes que estão indo para lá, para o Japão. E eu acho que a mão de obra nossa, da descendência, eu acredito muito, a mão de obra e o esforço, a vontade que o mundo tem. Que eu me considero pelo menos uma pessoa esforçada. E eu sei que a colônia, todos os descendentes são muito esforçados. E chegando no Japão, eu sei que até existe um preconceito com a nossa etnia, que é japonesa, a raça. Eu acho que é uma questão de tentar aqui no Brasil, num país que a gente está, que a gente fala a nossa língua, a língua portuguesa, e acho que é muito mais fácil tentar aqui no Brasil, como eu te falei, que aqui todo o mercado é emergente, o mercado brasileiro é emergente. Então eu acho que nós temos muito mais, os descendentes, no caso, eles têm muito mais possibilidade de crescer profissionalmente e pessoalmente aqui no Brasil do que em qualquer país fora, independente seja no Japão ou Alemanha, o que for, né? Tem que acreditar no Brasil. No Japão, eles costumam trabalhar 10, 12 horas por dia, com pouco descanso e um curto período de férias. Mas os japoneses não descuidam da saúde do corpo. Por isso, todos os dias, um grupo de homens e mulheres da terceira idade pula logo esporte que eles gostam muito, o gateball. A gateball é assim, é um time de 5 de um lado, 5 do outro, vermelho e branco, né? Aí, vermelho começa primeiro, como é o número 1, aí só passar esse gate, né? Faz um ponto. Depois vai para segundo gate lá, mas como longe ele fica lá no cantinho para os outros não pegar. Aí se passar o segundo gate é 2, bem para o terceiro, passar o terceiro, 3 pontos. Aí tem um meio, bater lá é 5 pontos. A gente sempre tem que tirar o adversário para eles não fazerem ponto. Quanto tempo durou a partida? 30 segundos. 30 minutos, aliás, desculpa. Quantos pontos? A partida é 25 pontos. Esse jogo para a senhora, o que significa? Significa que é um divertimento, uma terapia, isso mesmo, terapia. É gostoso, né? Para mim, bom para a saúde, né? Brincar, tá, saúde, né? Sempre alegre, né? Tá bom. É muito bom para a cabeça, para saúde. É um lazer muito bom. Quem começa não consegue largar. Uma cultura oriental milenar que faz bastante sucesso no Brasil é o cultivo do bonsai, essas plantas em miniatura. O Luiz Nakamura é da terceira geração de imigrantes japoneses e cultiva o bonsai há um bom tempo, né, Luiz? Isso. Fala um pouco sobre a origem do bonsai. Na realidade, ela surgiu na China e não no Japão. O Japão simplesmente aperfeiçoou há mais ou menos 2 séculos atrás. Mas o surgimento real, segundo contam os historiadores, ela surgiu há mais ou menos 1.300 anos atrás, ou seja, há 13 séculos atrás.
Como é que ela surgiu? Qual a história que é contada? Na realidade, através de uma filosofia ou de uma religião, taoísmo, que é uma das ramificações do budismo, ela surgiu dessa forma. As orações dos chineses eram feitas voltadas à montanha. Por quê? Na montanha eles acreditavam que existiam deuses, as montanhas através das paisagens formadas por pedras, florestas, as grandes montanhas eram carregadas de espíritos bons. Dessa forma, na ocasião, todos os chineses faziam suas orações voltadas à sua montanha. Certo. Mas como existia as intempéries, o problema da chuva, das grandes nevascas que existem na China, na época, na ocasião, alguém teve a ideia de olhar aquela montanha, aquela paisagem vista, tentar memorizar e tentar miniaturizar aquela paisagem. Certo. E dessa forma, eles memorizavam uma paisagem que eles acreditavam que era um santuário, copiava da mesma forma, miniaturizando e trazia para dentro de casa em forma de uma oratória ou se não um oráculo. Quais são as técnicas para cultivar o bonsai? Bom, basicamente são 3 técnicas de condicionamento que nós chamamos. Para condicionar bonsai, são aramação, poda e replantio. Bom, a manutenção básica é bastante fácil, não tem muito tabu. É simples, é só água e sol. É raios de sol direto, não são claridades. Quando você está aqui no fundo, está trabalhando, você pega uma muda, realmente você esquece da vida. Você entra assim num processo de autoconcentração, e essa concentração que você utiliza, você realmente acaba esquecendo todas as preocupações que você tem. E ela realmente estende isso aí, isso como se fosse vigor, uma coisa de saúde para você, quer dizer, é um remédio, um santo remédio. No programa de hoje você conheceu um pouco da história da imigração japonesa ao Brasil. Em Bauru, seus usos, costumes, tradições. Muito obrigado pela espectadora da TV FIB do canal Universitário. E para a comunidade japonesa, uma saudação especial. Arigatou gozaimashita. Sayonara. Cem anos da imigração japonesa. Apoio Cultural, Jornal da Cidade, Bauru e Grande Região. Liceu Noroeste, ensino para a vida toda. 96 FM é muito mais rádio. E Faculdades Integradas de Bauru.